Vamos falar da balança comercial brasileira na primeira semana de fevereiro, com 5 dias úteis. Essa balança registrou um superávit de 360 milhões de dólares. E corrente de comércio, ou seja, a soma de importações e exportações, foi de 10 bilhões e meio de dólares. No ano, o saldo é positivo de 2 bilhões e meio de dólares e a corrente de comércio de mais de 58 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil aumentou as importações e tem reduzido as exportações. Até a primeira semana de fevereiro, comparando com fevereiro do ano passado, houve queda de 31% nas exportações brasileiras do setor agropecuário. Isso representa quase 80 milhões de dólares de diferença, considerando-se a balança comercial. As maiores quedas, mais uma vez, registradas para a soja, 81% a queda das exportações da soja. Isso representa mais de 125 milhões de dólares na balança comercial, negativamente. Exportações de arroz com casca caíram quase 100%, com queda de 500 mil dólares. E nas importações, o aumento foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos da agropecuária, como milho não moído, exceto milho doce. E veja só, a importação, claro que o número era pequeno, de repente ele sobe, a gente assusta, mas houve esse registro na Secretaria de Comércio Exterior. Registro das importações de milho não moído, 267%, com um aumento de mais de 1 milhão de dólares na balança comercial. Outros produtos que o Brasil importou: cevada, trigo e centeio não moídos. O aumento foi de 5,6%. Aumento do trigo, João Pedro Couti Dias, porque a safra do Paraná, que é um grande produtor, teve uma quebra, né? A produção menor de trigo por lá. Tudo bem, João? Tudo bem. Até quando você vê esses números que estão sendo mostrados aí, a diminuição das exportações é basicamente soja. Soja é o carro-chefe. Nós exportamos do complexo soja alguma coisa por volta de 60 bilhões de dólares. E até agora a soja praticamente não deslanchou a colheita. Primeiro que foi plantado um pouco mais tarde. Segundo, a questão de chuva. As principais regiões produtoras, aí entra Mato Grosso, Goiás, aquela região do Mato Piba, atrasou o processo. E o preço está baixo, os 400 dólares a tonelada, isso representa pouco mais de 24 dólares o saco, posto no navio, free on board. Então, isso aí também atrapalha, segura um pouco. O produtor fica olhando os preços, 112, 115 reais, fica ruim para ele, não é um preço que... Ele prefere não exportar? Não, ele segura um pouco o grão. O grão vai ser exportado, o Brasil vai colher, tem números que vão de 170 a 174 milhões de toneladas. Vai ter que exportar pelo menos mais 103 milhões de toneladas de soja. Então, o que acontece? E vai atrasar. E também a questão do milho. Por exemplo, o milho hoje, o estoque de passagem não é muito alto. O que tem acontecendo? Os produtores, quem tem milho está segurando, não está vendendo milho. O que está acontecendo? O pessoal está buscando milho nos países do Mercosul, que entram sem tarifação dentro do Brasil. Paraguai, Argentina e tal. Entra sem impostos esse milho. É o que nós vimos, né? E ficam ao lado dos grandes consumidores, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os grandes consumidores de milho, estão comprando milho lá. A tendência, esse milho primeira safra, ele não é significativo a produção dele. 70% do milho brasileiro é milho de segunda safra. Esse é uma incógnita, porque à medida que atrasa o plantio de milho, atrasa a colheita da soja, você atrasa o plantio do milho. Por exemplo, aqui no norte de Mato Grosso do Sul, que eu transito toda semana, você não vê lavoura de milho nascido. Isso nós estamos hoje, dia 10 de fevereiro. O ano passado já tinha milho nascido, não vê.
Por quê? Porque tem muita soja, muito pouca soja foi colhida. Então, isso está acontecendo em todo o Brasil, todas as regiões agrícolas do Brasil. Um atraso no plantio do milho, um atraso na colheita da soja. Vamos ver, eu vou começar pela soja. O que o Brasil exportou nos 5 primeiros dias úteis de fevereiro? Então, agora há pouco, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou o resultado parcial da balança comercial do mês. Na primeira coluna, você vê média diária, foi o que o Brasil exportou por dia útil, 69.600 toneladas. 69.600 toneladas. Nos 5 dias, 348 mil toneladas. E na comparação, a média diária de fevereiro do ano passado tem uma queda de 80%. Começo de fevereiro não tinha soja ainda colhida. Geralmente fevereiro não é um mês de grande volume. E agora, mesmo assim, não sendo um mês de grande volume, tem uma queda de 80% em relação a fevereiro do ano passado. Daqui para frente, nós vamos mostrar toda semana um aumento significativo nas exportações, para poder atender os 103 milhões que está previsto ser exportado. Abriu um sol um pouco na região do Mato Grosso, o pessoal está colhendo. Eu vejo pelo terminal... 25% até a quinta-feira passada. Não, é a principal região produtora. Total, do Brasil. Sim. O que está acontecendo também é que você vai ter que levar essa soja até os portos. A região de norte do Brasil, Mato Grosso, Goiás, algumas regiões, você vai embarcar muito para os portos do Arco Norte. Talvez esse ano seja exporte mais grãos, mais soja e milho do que os portos do Sudeste e Sul do Brasil. Por quê? Porque lá vocês está concentrada a produção e também tem um frete, teoricamente, um pouco mais em conta, usando as hidrovias do Madeira, as hidrovias que passam lá, o rio Tapajós, todos aqueles rios lá que vão destino ao rio Amazonas. Então, você tem uma logística um pouco menos cara do que aqui nós temos tem que só mandar por via rodoviária. Vamos ver milho. O que o Brasil exportou de milho na primeira semana de fevereiro? 99.800 toneladas, quase 500 mil toneladas até agora, e com alta, 10% de alta em relação à média diária de fevereiro do ano passado. O milho tem um problema também, o milho custa metade do preço da soja. A soja custa 408, 410 dólares em cima do navio, o milho custa 220. O que acontece? Então, o preço do frete para levar até o porto é o mesmo, tanto faz se soja ou milho. Então, o frete pesa muito na questão. O milho normalmente deslancha, as exportações de milho deslancham quando começa a colheita da segunda safra do Mato Grosso, a partir de maio, junho, e também diminui a pouca pressão de carregamento de soja, porque aí você aproveita as ferrovias passam a ser um fator importante no transporte até o porto, e também as hidrovias, que são importantes também nesse aspecto, porque o maior estado exportador é o Mato Grosso. Proteína animal agora, a carne bovina teve uma média, eu considero boa, João, não sei se você é mais exigente, mas aí quase 9.500 toneladas por dia, apenas de carne bovina natural, a carne fresca, não tem carne industrializada, não tem miúdo, outros produtos do complexo carne bovina, apenas carne fresca, 9.470 toneladas. Na comparação com a média de fevereiro, praticamente a mesma coisa, com uma leve alta de 0,8%. No acumulado do mês, até agora, 5 dias úteis, 47.380 toneladas. O preço caiu em relação à média de janeiro. Vamos dar uma olhada no preço? Em janeiro estava mais de 5 mil dólares a tonelada, agora caiu para 4.960 dólares, mas mesmo assim acima, 9% acima da tonelada de fevereiro do ano passado, 4.526 dólares.
A carne bovina, nós comentamos o ano inteiro de 2024 que vinha batendo recordes desde novembro de 23. Novembro de 23 até novembro de 2024, ela bateu recordes em relação ao ano anterior. Você teve um aumento significativo nas exportações, apenas no último mês, dezembro, que não aconteceu isso. Nós estamos acontecendo agora, está aumentando em relação a janeiro, está aumentando em relação à primeira semana de fevereiro, que foi um mês muito bom ano passado. Então está aumentando, ótimo. E essa questão da questão cambial, você além da questão do valor em dólar, quase 5 mil dólares, você tem a questão do câmbio. Nessa época o câmbio estava por volta de 5 e pouco. Esse ano está 5,80, ou seja, 16% a mais em reais do que o ano passado. Então uma coisa também está contrabalançando a outra. E você vê as exportações de carne em janeiro, elas bateram 209 mil toneladas. E o que destaca é que alguns países que foram habilitados ou aumentou a habilitação de mais plantas para exportar para eles, como o caso da Argélia, a Argélia passou de quase simbólico lá para trás, 25º, 26º, para terceiro. Ou seja, nós estamos vendo países que têm um grande potencial de consumo de carne bovina e o Brasil tem que aproveitar isso. Nós temos carne boa, produção com baixo carbono, e aquilo que o mercado quer, uma carne macia, vermelha, suculenta. Então, nós temos condições de ampliar. Eu ainda quero até o fim do ano, se Deus quiser, nós estamos conversando aqui, mostrando Japão e Coreia do Sul entre os 5 maiores, ou pelo menos entre os 7 maiores importadores de carne brasileira, porque esses dois países, além de importar um volume significativo, eles compram cortes mais caros. Então, isso vai aumentar o preço médio da carne que nós exportamos. A expectativa após a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, sempre no mês de maio, na França, o Brasil tem tudo, já está com o seu território considerado área livre de febre aftosa, sem vacinação, mas precisa da chancela da Organização Mundial de Saúde Animal. Isso será dado, todo mundo espera, na Assembleia de maio agora. Eu tenho a impressão, João Pedro, que quando conseguirmos o status internacional, aí sim nós teremos a vinda desses grandes importadores. O que nós precisamos agilizar é a habilitação de plantas para exportar para eles. A hora que der o sinal verde, nós temos mais plantas já habilitadas para exportar, tanto para a Coreia como para o Japão. Parece que há boas tratativas com o Ministério da Agricultura do Japão nesse sentido. Isso é muito importante que a gente faça isso. E também a mesma coisa com a Coreia. Nós temos que ter mais plantas, mesmo que ainda não seja um volume grande de exportação, mas que tenham mais plantas habilitadas para exportar para esses dois mercados. Essa diversificação é muito importante. É fundamental. Principalmente para o mercado interno, para o produtor aqui do Brasil. Vamos ver como é que está o dólar agora, João Pedro, já as exportações de suíno e frango. Dólar agora com queda de 0,13% a R$ 5,78. Você falou quanto que estava o dólar em janeiro do ano passado? 5,05, 5,08. Pois é, 5,78 agora. O Boletim Focus de hoje fala que o dólar vai fechar 2025 em R$ 6,00, o ano que vem também R$ 6,00. Essa é a expectativa do mercado. Hoje, essa queda de 0,13% a 5,78. O índice Bovespa tem essa alta de 0,75 a 125.550 pontos. Vamos ver as exportações de carne de frango e carne suína na primeira semana de fevereiro. 28.680 toneladas de carne de frango, muito bom começo de fevereiro para o frango, 28.680 toneladas. Na comparação à média de fevereiro do ano passado, quase 48%, é um aumento, já estava bom, 48%, e no acumulado de fevereiro, 143.430 toneladas. Não, o frango vem ano após ano batendo recordes. O ano passado nós exportamos mais de 5.300.000 toneladas de carne de aves, né?
E esse ano está indo num ritmo impressionante. Você teve um número igual a esse acontecendo agora, em fevereiro, mostra que o Brasil tem um grande potencial. Vantagens são duas sempre, três vantagens. Primeiro, a questão de muitos frigoríficos habilitados para exportar no sistema halal, que atinge um grande fatia de mercado, que é o pessoal da região muçulmana. Segundo, nós temos soja e milho, que é 70% do custo da produção, então afeta isso aí. Terceiro, que o Brasil tem uma estrutura de produção extremamente profissional. Por exemplo, os frigoríficos, as cooperativas, etc., elas fornecem o pinto, fornecem a ração, dão assistência técnica, vão buscar o frango daqui 40 dias, 42 dias, então funciona que é um relógio. Se o mercado sinalizar que você vai ter demanda para frango maior a partir de maio, junho, julho, sei lá, o pessoal já se prepara agora, colocando mais ovos para cobar, 21 dias depois tem mais pinto e assim vai. É um sistema altamente profissional que ele aumenta a produção em função da demanda, seja interna e externa. Para o suíno também temos essa estrutura muito boa, apesar de que o produtor independente de suíno sempre amarga prejuízos. Isso não era para acontecer, infelizmente tem acontecido. Agora nem tanto, mas nós tivemos já uma fase muito crítica recentemente, não faz muito tempo, do produtor independente de suínos sofrer bastante. Mas vamos ver as exportações de carne suína em fevereiro, os 5 primeiros dias úteis, muito bom também, João Pedro, 6.300 toneladas por dia, essa é a média diária, mais de 31.500 toneladas e um aumento em relação à média de um ano atrás, 42%. O suíno, o grande comprador ainda também é a China, né? Só que na China o preço da carne suína caiu muito em função de que eles recuperaram o rebanho deles e aumentou muito a produção. O que o Brasil está avançando é que está conseguindo novos mercados, tipo Filipinas, que não aparecia na estatística, hoje é um dos grandes importadores de carne suína brasileira. Ou seja, é aquela política, ou seja, nós temos que abrir mercados, temos que estar junto, mostrarmos como nós produzimos, questão sanitária, a preocupação que nós temos em termos de questão sanitária, o manejo de resíduos, ou seja, a maneira mais racional que nós temos de produção desses animais, seja suínos ou seja aves. Então, o Brasil, com isso, ele consegue abrir mercados e manter os mercados já existentes. Mês passado, falando de suíno e frango, as exportações também foram muito boas. Terminaram janeiro em alta. Veja o que disse sobre esse resultado o presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, a entidade que reúne as cadeias industriais de frango, de suínos e também de ovos. Veja o que disse o Ricardo Santin. As exportações de aves e suíno no mês de janeiro de 2025 começaram muito positivamente em ambas as proteínas, crescendo 9,4% nas aves, 6,4% na carne suína. As exportações de aves somaram 443 mil toneladas exportadas. E quando falamos de suíno, as exportações tomaram 106 mil toneladas. Os mercados de destaque nas aves foram a China, Europa e Filipinas, que compraram mais do que compraram no ano anterior. E quanto à carne suína, tivemos destaques para as Filipinas também, Japão, Singapura, dentre outros mercados, mas no seu conteúdo crescemos no volume, como falei, e também na receita, tanto em aves como suíno, muito próximo de 20% de crescimento da receita cambial, que nas aves trouxeram a quantidade de 826 milhões de dólares, 20,9% a mais, e na suinocultura, 238 milhões de dólares, 19,6% a mais. Esses são números que começam o ano de uma maneira positiva, repetindo as médias realizadas no ano de 2024 e dando o panorama de que o Brasil deverá continuar crescendo no restante do ano quando se analisa toda a conjuntura global e a capacidade brasileira e elasticidade que tem de poder suprir um eventual aumento de demanda do exterior, sem deixar de atender o nosso principal cliente, que é o mercado interno, que conseguiu comer bastante, manter o seu consumo interno estável e nos possibilitando exportar para trazer receitas cambiais para o país.
Muito importante isso, não é, João Pedro? Ter o mercado interno amplamente abastecido. O mercado interno consome mais de 50 quilos por habitante ano de aves, né? E também está aumentando 12 a 15 quilos de suínos. Antes nós tínhamos no Brasil a carne suína só comprava na forma de processado, presunto, etc. Hoje não. Hoje você encontra no supermercado carne fresca suína à vontade. E o pessoal está aprendendo a usar de maneira bem racional essa carne, porque é uma carne hoje com alto teor proteico, uma carne magra, uma carne que atende tudo os desejos do consumidor moderno. Então, o Brasil é um país que consome mais de 100 quilos de carne por habitante ano. Só umas 3 carnes. E uma outra carne que nós logo vamos falar muito nela vai ser peixe. Daqui uns 2, 3 anos, o peixe também vai estar entre os produtos que o Brasil vai produzir para consumo interno e vai gerar excedente para exportação.